Existe um nome que ecoa através dos milênios, sussurrado em textos antigos e redescoberto por vozes modernas. Um nome que carrega o peso da noite, o mistério da lua e a força indomável do espírito livre. Antes de ser chamada de demônio, antes de sua imagem ser distorcida pelo medo e pelo poder, Lilith era um símbolo de liberdade. Ela não nasceu da escuridão, mas da mesma terra que todos nós. Não foi criada para ser má, mas para ser igual. Foi criada para não se submeter. Para entender quem ela foi, precisamos viajar no tempo, muito antes das narrativas que a tornaram infame. Nossa jornada começa na Mesopotâmia, o berço da civilização, entre os rios Tigre e Eufrates. Aqui, nas primeiras cidades do mundo, os sumérios contavam histórias de deuses, espíritos e do mundo natural. E é em um desses fragmentos de história, no épico de Gilgamesh, que encontramos uma das primeiras menções a uma figura que pode ser a sua precursora. Nos textos sumérios encontramos os Lilu e as Lilitu, espíritos do vento ou da noite. Eles não eram deuses nem demônios no sentido que entendemos hoje, mas sim seres intermediários, habitantes dos espaços vazios e selvagens, longe do controle da sociedade. A Ardat Lili, por exemplo, era uma figura que assombrava homens solitários, representando uma sexualidade não domesticada, fora do casamento e da procriação. Essas primeiras associações com a noite, o vento e uma feminilidade selvagem e autônoma são as sementes do arquétipo de Lilith. Ela era a personificação daquilo que não podia ser contido dentro dos muros da cidade, daquilo que era instintivo e livre. A transformação mais significativa de Lilith ocorre com sua entrada na tradição judaica, particularmente em textos medievais como o alfabeto de Ben Sira. É aqui que a história que muitos conhecem toma forma. Segundo este texto, Lilith não foi criada da costela de Adão, mas do mesmo pó, da mesma terra como sua igual. O conflito surge de uma disputa por poder e posição. Adão insistia que ela deveria se deitar por baixo dele, um ato simbólico de submissão. Lilith, consciente de sua criação igualitária, recusou. "Por que devo deitar-me debaixo de ti?" Ela teria perguntado. "Eu também fui feita de pó, e por isso sou tua igual." Diante da intransigência de Adão, Lilith tomou uma decisão radical. Ela pronunciou o nome inefável de Deus e usou seu poder para fugir do jardim do Éden. Ela não foi expulsa. Ela partiu por vontade própria. Ela escolheu o exílio em vez da submissão. Este ato de autoafirmação é o cerne de seu poder. Ela abandonou o paraíso para preservar sua autonomia. É a história de uma mulher que se recusou a ser definida pela perspectiva de outra pessoa, que exigiu igualdade e, quando negada, criou seu próprio caminho, mesmo que esse caminho a levasse à solidão do Mar Vermelho. E é aqui que sua demonização começa. A narrativa patriarcal não podia permitir que uma mulher que desafiasse a autoridade masculina saísse impune. A história precisava de uma lição. E assim, a figura que escolheu a liberdade foi transformada em um monstro. Os anjos enviados para trazê-la de volta a ameaçaram, e sua recusa em retornar a selou como uma figura rebelde e perigosa. Ela foi então associada à noite, não mais como um domínio de mistério e liberdade, mas de perigo e terror. Foi retratada como uma ladra de crianças, uma súcubo que assombrava os homens em seus sonhos. A mulher independente tornou-se um demônio noturno. Uma advertência para todas as que ousassem desafiar a ordem estabelecida. Mas as histórias têm uma forma de sobreviver, de serem redescobertas e reinterpretadas. Nos tempos modernos, especialmente com o surgimento do feminismo, a figura de Lilith foi resgatada das sombras da demonização.
Ela não é mais vista como a vilã da história do Éden, mas como sua primeira heroína, uma pioneira da igualdade de gênero. Artistas, escritoras e pensadoras viram em sua recusa em se submeter um poderoso símbolo de resistência contra a opressão patriarcal. Ela representa a mulher que recupera sua voz, seu corpo e sua narrativa. Ela é o arquétipo da mulher selvagem, a parte de nós que se recusa a ser domada, que valoriza a integridade pessoal acima do conforto da conformidade. Essa ressonância moderna é vista em todos os lugares, da literatura à psicologia e até na astrologia, onde a lua negra Lilith representa nosso lado sombrio, nossos desejos reprimidos e o poder bruto e instintivo que todos possuímos. Ela nos convida a olhar para as partes de nós mesmos que foram exiladas, as verdades que sacrificamos para nos encaixarmos. Ela nos pergunta: que paraísos você abandonaria para ser fiel a si mesmo? Que partes de sua natureza autêntica foram rotuladas como más ou inaceitáveis pela sociedade? A história de Lilith, portanto, não é apenas um mito antigo. É um espelho. Reflete a longa luta pela autonomia feminina e a maneira como as estruturas de poder moldam as narrativas. Ela nos ensina que aqueles rotulados como demônios são muitas vezes apenas aqueles que se recusam a seguir as regras que não escreveram. Lilith surge nas tradições antigas como uma figura feminina independente, associada à noite, à autonomia e à força instintiva. Sua jornada de espírito livre a pária e, finalmente, a ícone feminista revela mais sobre nós e nossas sociedades do que sobre qualquer demônio real. Ela permanece um símbolo atemporal da coragem de dizer não à submissão e sim à própria alma. Existe um nome que ecoa através dos milênios, sussurrado em textos antigos e redescoberto por novas gerações. Um nome que carrega o peso do exílio e a leveza da liberdade. Lilith. Para entender a sua jornada, precisamos voltar às origens, não apenas de um mito, mas de uma ideia. Em versões antigas da narrativa, Lilith não é uma figura secundária. Ela é criada da mesma matéria que Adão, do mesmo barro, sob o mesmo céu. Iguais em sua essência. E é aqui que o conflito começa. Não com um ato de maldade, mas com uma reivindicação de paridade. A tradição, especialmente como interpretada em textos medievais, como o alfabeto de Ben Sirá, nos conta que a discórdia surgiu de uma disputa sobre poder e posição, literalmente. Adão insistia que ela deveria se deitar por baixo dele, um gesto simbólico de submissão. Lilith não aceita uma posição inferior. Ela argumenta: por que devo deitar-me sob ti? Eu também fui feita de pó, e por isso sou tua igual. Ela não pede domínio, ela reivindica igualdade. Ela não busca inverter a hierarquia, mas dissolvê-la. Este é o cerne do seu desafio. Um desafio não a Adão como indivíduo, mas ao princípio da dominação em si. E esse gesto, essa simples declaração de autonomia, num mundo que começava a se estruturar de forma patriarcal, foi recebido não como um pedido justo, mas como um ato de rebelião intolerável. A recusa em se submeter foi o catalisador de sua transformação. Diante da intransigência, Lilith toma uma decisão radical. Ela pronuncia o nome inefável de Deus e usa seu poder para fugir do jardim, para se exilar voluntariamente em busca de um lugar onde sua igualdade não fosse questionada. Sua partida deixa um vácuo, um que precisava ser preenchido e, mais importante, justificado. A narrativa que se segue é uma aula sobre como o poder molda a história. A figura que partiu em busca de liberdade precisava ser reescrita como um monstro. O sistema que não pôde contê-la precisava demonizá-la para manter seu controle.
E assim, a mulher que queria ser igual se torna a mãe dos demônios, a sedutora noturna, a ladra de crianças. Sua história foi vista como uma ameaça. Por quê? Porque ela representa uma alternativa. A possibilidade de que a submissão não é o único caminho. A ideia de que uma mulher pode escolher seu próprio destino, mesmo que o preço seja o isolamento. Num mundo patriarcal, onde a ordem depende da obediência e de papéis rigidamente definidos, a autonomia de Lilith é um perigo existencial. Ela é a prova de que as grades da jaula são opcionais. Quando a liberdade de um indivíduo incomoda a estrutura de poder estabelecida, essa liberdade precisa ser reclassificada. Ela vira perigo. A mulher independente se torna a bruxa. O pensador livre se torna o herege. A voz dissidente se torna Sodoma a traidora. A história de Lilith é um arquétipo desse processo. Ela nos ensina uma lição atemporal. O modo como uma sociedade trata aqueles que se recusam a se conformar revela muito sobre onde o verdadeiro poder reside e o que ele mais teme. O mito de Lilith, portanto, não é apenas uma história sobre a primeira mulher. É um espelho. Ele reflete nosso próprio desconforto com a autonomia, especialmente a autonomia feminina. Reflete a tendência de rotular como perigoso aquilo que não conseguimos controlar. E hoje, ao revisitarmos sua lenda, não estamos apenas desenterrando um conto antigo. Estamos questionando as narrativas que herdamos, perguntando quem as escreveu e por quê. Estamos reconhecendo que por trás da máscara do demônio, muitas vezes se esconde o rosto da liberdade incompreendida. A história dela nos desafia a olhar para as ameaças em nosso próprio tempo e perguntar: estamos diante de um perigo real ou apenas de uma liberdade que nos incomoda? Com o tempo, a memória de uma força feminina primordial, autônoma e conectada à natureza começou a ser reescrita. Não foi um evento súbito, mas um processo gradual, uma lenta erosão que se estendeu por séculos. Imagine uma estátua antiga, esculpida com traços de poder e sabedoria. Com o passar das eras, cada nova geração, cada nova estrutura de poder, adiciona ou remove um pedaço. Uma mão que segurava um símbolo de conhecimento é cerrada em um punho de desafio. Um olhar de serenidade é reesculpido para parecer malévolo. É assim que a história de Lilith e do arquétipo que ela representa foi sistematicamente alterada. Essa força feminina, antes vista como parte integral do cosmos, foi distorcida. Para entender essa distorção, precisamos olhar para as estruturas sociais que se consolidavam. Em um mundo cada vez mais dominado por hierarquias patriarcais, onde o poder era centralizado e a linhagem definida pelo homem, uma figura feminina, que não se encaixava no molde de esposa ou mãe, submissa, representava uma ameaça fundamental. Ela era a exceção que desafiava a regra. A sua existência, por si só, questionava a ordem estabelecida, o que era, em sua essência, autonomia. O direito de governar a si mesma, de ter seu próprio corpo, seus próprios pensamentos e seu próprio destino, passou a ser rotulado com uma nova palavra, carregada de julgamento. Passou a ser chamado de rebeldia. A rebeldia de Lilith não era um ato de agressão, mas de afirmação. Era a recusa em ser diminuída, em aceitar uma posição de inferioridade que não lhe era natural. Em narrativas como a do alfabeto de Ben Sira, sua partida do Éden não é um ato de maldade, mas a consequência inevitável de sua demanda por igualdade. Ela não desejava dominar, mas se recusava a ser dominada. Em uma sociedade que exigia a obediência feminina como pilar de sua estabilidade, essa atitude era intolerável. Portanto, a autonomia teve que ser rebatizada como insubordinação,
como um perigoso desafio à autoridade divina e masculina. Da mesma forma, o que era instinto, a conexão profunda com os ciclos da natureza, com a sabedoria do corpo e com a intuição, também precisou ser corrompido. O instinto é uma força primordial, selvagem, que não se submete facilmente à lógica rígida ou às regras impostas. É a voz interior que guia, protege e avisa. É a sabedoria da loba que cuida de sua cria, a precisão da águia que caça, a resiliência da árvore que se curva na tempestade. Para as culturas antigas, essa conexão era sagrada. Mas, para uma teologia que buscava separar o espírito da carne, o céu da terra e o homem da natureza, o instinto se tornou suspeito. Era terreno demais, físico demais, feminino demais. E assim virou pecado. A sexualidade, antes vista como uma força vital e criadora, foi associada à tentação e à queda. A intuição foi chamada de bruxaria. A liberdade de vagar pela noite e pela natureza selvagem, domínios de Lilith, foi transformada em um pacto com as trevas. A mulher que confiava em seu corpo e em seus sentimentos, em vez de se submeter cegamente à doutrina, era vista como perigosa, uma porta de entrada para o caos. A demonização do instinto foi uma forma de controlar não apenas as mulheres, mas a própria humanidade, ensinando-a a desconfiar de sua natureza mais fundamental. É crucial entender este ponto. Lilith não foi demonizada por ser inerentemente má ou sombria. A escuridão associada a ela, a noite, a lua, o abismo, não era, originalmente, um símbolo do mal, mas do mistério, do inconsciente, do potencial não revelado. Era o ventre cósmico de onde toda a criação emerge. Ela foi demonizada porque se recusou a ser domesticada, a ter suas asas cortadas, a ter sua voz silenciada. Ela foi demonizada não por ser sombria, mas por ser indomável. Sua história é um espelho que reflete como as sociedades, ao longo do tempo, lidaram com o poder feminino independente. O que não pode ser controlado, muitas vezes, é rotulado como monstruoso. A figura de Lilith se tornou um repositório para os medos de uma ordem patriarcal. O medo da liberdade feminina, o medo da sexualidade não controlada, o medo do conhecimento que não vem de textos sagrados, mas da experiência vivida e do instinto. Ela é o eco persistente de uma soberania que se recusa a ser esquecida, uma força que, apesar de todas as tentativas de distorção e demonização, continua a nos chamar de volta para a nossa própria natureza selvagem e livre. Lilith representa tudo o que não pode ser controlado por regras externas: o desejo, a voz própria, a soberania interior. Antes de ser demônio, Lilith era arquétipo da mulher livre e da consciência que não aceita submissão. Talvez o medo nunca tenha sido de Lilith, mas do que ela desperta.